Olá, eu sou Vera Lúcia, da Verve, assessoria de comunicação, e hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente, misturar a imagem com o vídeo. Vamos ver se vocês gostam. E antes de eu falar sobre o que eu vou falar, eu quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês no vídeo de hoje é como anda a sua reputação? E, mais importante ainda, como está a reputação da sua empresa? Às vezes, ventos ruins sopram e pode ser por uma coisa que você realmente fez, mas também pode ser por algo que você não fez. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de casos reais e também vou falar sobre a importância de ter uma empresa especializada cuidando da sua reputação. Nós vamos usar dois personagens para ilustrar um caso em que a empresa realmente tem culpa no cartório e um caso em que a empresa não tem culpa no cartório, que ela foi vítima de uma fake news ou acusação injusta. Em ambos os casos, esses empresários precisam reabilitar ou restabelecer a reputação das suas empresas. Pedro Propina. Primeiro, nós vamos conhecer o Pedro Propina. O Pedro é o típico empresário que tem culpa no cartório. Ele está envolvido em esquema de corrupção. Ele praticou assédio moral em funcionários e tudo isso veio a público, o que prejudicou muito a sua imagem e a da empresa dele. Mas o Pedro é um caso extremo. Não é só o político corrupto que nós vamos querer apresentar aqui, mas ele está personalizando todo o empresário que realmente fez aquilo de que é acusado. Pode ser também aquele que cometeu algum ato ilegal por desconhecimento, ou até aquele que sempre agiu corretamente, mas cometeu um deslize. E nós temos o Gael Gaiato, que sempre foi honesto e ético. A sua empresa sempre agiu de forma correta e ele nunca tinha se envolvido em nenhuma polêmica. Tanto o Pedro quanto o Gael correm o risco de serem assombrados pelo fantasma da má reputação. Aí chega o fantasma da má reputação. Ele é o terceiro personagem da nossa história. Ele pode chegar eventualmente quando você merece ou às vezes quando você não merece. Nós vamos ver um caso aqui bem famoso de uma empresa que mereceu um grande abalo na sua reputação pelas suas atitudes. Como eu disse, foi merecido. É o caso da Odebrecht. É um caso extremo, um escândalo de corrupção que ficou famoso em todo o país, envolvendo o governo. Bom, acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece essa história. E o que a Odebrecht fez para tentar fortalecer novamente a sua reputação? Ela publicou um pedido de desculpas, como vocês podem ver aqui, em uma das suas revistas de maior circulação do país. Ela reconheceu o erro, deu certo, a empresa continua nativa com bons resultados. Agora, que profissional cuidou de redigir e conseguir a publicação desse pedido de desculpas nessa revista? Foi o assessor de imprensa, mas a gente já vai falar dele. Agora nós vamos falar de um caso em que as pessoas foram acusadas pela opinião pública e pela mídia de coisas terríveis que elas não tinham feito. É o caso da Escola Base. Quem é mais novo aqui pode não se lembrar desse caso da Escola Base aqui em São Paulo, que a gente inclusive já falou aqui no canal, que ocorreu em 1994. Uma família proprietária da escola foi acusada de violentar os alunos. Jornais sensacionalistas divulgaram a notícia. A casa da família foi vandalizada, a vida dessas pessoas foi destruída e elas conseguiram no final mostrar sua inocência, mas ela já era tarde, elas ficaram marcadas para sempre. A Caça é um outro caso, aliás, é um ótimo filme que ilustra como uma falsa acusação pode destruir uma vida. Esse filme é A Caça de 2012, é um filme sueco, dinamarquês muito bom, sobre um professor de uma escola infantil que é acusado de abuso por uma criança muito pequena. Vale muito a pena. Agora, a gente não precisa
pegar tão pesado nem ir muito longe. Um caso de acusação injusta ocorreu aqui em Moema, no Buffet Actuel. Em uma festa de casamento, uma pessoa caiu por acidente em cima do bolo. Chega a ser até engraçado, mas não foi nada engraçado para o próprio buffet, quando ele descobriu que uma pessoa fez uma reclamação contra o Actuel no Reclame Aqui por conta disso. O buffet não teve nenhuma responsabilidade no incidente. E falando em Reclame Aqui, quando a gente não trabalha a nossa imagem no Google, o que aparece lá em cima quando procura a nossa empresa é justamente uma queixa no Reclame Aqui. E aqui está mais um personagem da nossa história, o mascote do Reclame Aqui. Vocês sabiam que o nome desse personagem é Ervilho? Pois é. Quando o Ervilho e o Reclame Aqui aparecem, trazem outro personagem junto com ele. Quem é? O fantasma da má reputação. Então, como evitar que isso aconteça? Como eu falei, trabalhando a sua imagem. Contratando um profissional que vai fazer boas notícias sobre você, sua empresa e o seu produto aparecerem em grandes veículos e portais e que vão ter muito mais relevância que a reclamação que fizeram. E o profissional que cuida disso, a gente já citou o nome aqui e é o protagonista da nossa história. Tchan, 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 o assessor de imprensa, que trabalha a sua informação e a da sua empresa, sempre dando ênfase no lado positivo. Todos os casos que eu contei aqui ou foram cuidados por uma assessoria ou deveriam ter sido, o que minimizaria muito os efeitos de um ataque à reputação. O Pedro Propina e o Gael Gaiato procuraram uma assessora de imprensa, essa moça charmosa aí, e veja como estão a vida deles hoje. Pedro Propina publicou um pedido de desculpas como a Odebrecht. A assessora conseguiu que saísse em um veículo de expressão com grande repercussão. A empresa do Pedro voltou a ser sólida e confiável. Ele ainda faz uma maracutaia aqui e ali, mas a assessora faz o trabalho dela de exaltar as qualidades da empresa do Pedro, alertando para que ele tenha cuidado e se preocupe com a sua imagem. Temos, além disso, tudo isso que nós falamos, me lembrou um outro filme, Obrigado por Fumar, de 2005, sobre um homem cujo trabalho era cuidar da reputação da indústria do tabaco nos Estados Unidos. Uma das tarefas mais ingratas. Afinal, quem consegue dizer que fumar é uma coisa boa? É um filme ótimo para a gente ver o cinismo que envolve as grandes corporações. Mas o legal é entender que se uma empresa tem um negócio lícito, ela precisa cuidar da sua reputação, não importa o que seja. O Gael Gaiato também está ótimo. Provou por meio de decisões judiciais divulgadas em matérias na TV e mídia impressa que era absolutamente inocente. Temos que lembrar que a notícia de que você é inocente não vende tanto quanto a de que você é culpado. É importante fazer as pessoas saberem que você é inocente e o assessor de imprensa pode e deve te ajudar nisso. E a má reputação, depois que a assessoria de imprensa apareceu na vida do Pedro e do Gael, ela desapareceu. Pessoal, a Verve Assessoria tem muita experiência no mercado. Nós temos diversos cases de sucesso e expertise para atender diferentes segmentos. E, muito importante, temos um bom olho para ressaltar aspectos positivos de um negócio e inverter a onda do noticiário. A Verve deixa a sua reputação sem manchas. E não espere acontecer o pior para contratar uma assessoria. Deixe a sua imagem sempre alta e trabalhada para que um ataque à sua reputação tenha menos efeito. É isso. Agradeço muito a audiência de vocês hoje. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e voltem na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada!